Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar aqui em Venado, lugar que Bermudes e eu visitamos em 1970 e quando, Miguel? 1971 e 27 anos depois, estamos aqui de novo também. Tínhamos vindo faz de 1 a 3 anos também, por aqui, e para mim é de grande bênção estar novamente aqui em Venado, como que é? Em Venado de São Luís de Potosí, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, sob o tema A Luz do Sétimo Selo, para o qual quero ler em São João, capítulo 8 e também Apocalipse, capítulo 8. Vamos ver aqui. São João, capítulo 8, versículo 12 em diante diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Cristo se identifica como a luz do mundo. Nessa passagem que lemos, porque a luz sempre é a manifestação da palavra correspondente a cada era ou dispensação. Não há luz, exceto pela palavra de Deus correspondente a cada era e a cada dispensação. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, no livro de Citações, página 120, versículo 1065. Ele era a luz vindicada desse dia, vê? Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. Aqui temos a promessa
de mais luz para o último dia, onde essa luz, essa palavra que será vindicada, ao ser vindicada, será a luz do mundo para a raça humana, para o glorioso sétimo milênio e reino milenial. Vejam vocês, a palavra prometida da vinda do Messias 2000 anos atrás, ao ser cumprida essa promessa em carne humana na pessoa de Jesus, foi o quê? A luz do mundo. E quem seguiu essa palavra encarnada estava seguindo a luz do mundo, porque a palavra encarnada cumprida para cada era ou para cada dispensação é a luz dessa era ou dessa dispensação. E a Escritura nos diz, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, versículo 1 em diante. E no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vejam vocês como a palavra se fez carne e veio ser o quê? A luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E vejam como Cristo, a palavra, a luz da vida, ao ser manifestado, é a luz de todo ser humano. Agora, vejam aqui o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E esta luz da tarde, certamente, a grande luz que virá, a grande luz que virá quando o próprio Jesus será manifestado aqui na terra ou acima nos céus, levando a sua noiva. E então o milênio começará. Mas temos um dos tempos mais terríveis pelo qual passar, que alguma vez esteve diante dos seres humanos. Agora vejam vocês como a grande luz que virá será a vinda do Senhor. E essa é a palavra, mais palavra que tem que ser vindicada, ou seja, cumprida em carne humana. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, cumprida em carne humana, então virá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. E essa última palavra que tem que ser vindicada, confirmada, manifestada em carne humana é a segunda vinda de Cristo. Agora nós necessitamos compreender este mistério, porque se não compreendermos este mistério, nosso irmão Branham disse que tudo seria tão simples que, se não vigiarmos, não perceberemos e nem nos daremos conta do cumprimento do sétimo selo, ou seja, o cumprimento da segunda vinda de Cristo, porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz, da seguinte maneira, quero ler, diz, quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Agora, vejam vocês, este mistério contido no sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E diz nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, vamos ver o que diz na página 119 do livro de citações em espanhol, versículo 1058. Talvez
seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, ou seja, não morrerei de velhice, e sendo de 54 anos, não morrerei velho ou de velhice até que ele esteja aqui. Até que quem esteja aqui, até que o sétimo selo, Cristo, na sua segunda vinda, esteja aqui. Ou seja, até que esteja Cristo aqui cumprindo sua vinda, cumprindo o sétimo selo. A menos que seja disparado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Ou seja, não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Atualmente, nosso irmão Branham, que nasceu em 1909, atualmente teria 89 anos de idade. Já para essa idade, a maior parte dos seres humanos partiram. São poucos os que passam de 70 anos. Os que chegam a 80 anos, a Escritura diz que são os mais fortes. E agora, ele disse que não morrerá de velho até que ele esteja aqui. Agora vejam o que na continuação diz. Mas não de idade avançada até que ele esteja aqui ou até que ele venha. Talvez eu não faça, mas esta mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Portanto, esta mensagem de nosso irmão Branham, com o qual precursou a segunda vinda de Cristo, estará presente, dando testemunho do que é a segunda vinda de Cristo neste planeta Terra no último dia. Portanto, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o estará usando o precursado para mostrar ao povo o que foi prometido que seria a vinda do Senhor, que seria o sétimo selo sendo cumprido. E agora vamos ao que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a segunda vinda de Cristo. Porque, como o precursor disse, assim tem que ser. Vejam, diz... Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda de Cristo, à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Ele sabe que será assim. Agora... o que é a vinda do Senhor? O que é que ele estava precursando como a vinda de Cristo? Ele disse que ele estava precursando a vinda da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, versículo 1 em diante, e o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, quando o Verbo se fez carne, se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Agora, o que é o sétimo selo? Vamos ver este mistério aqui, tanto do sétimo selo como da vinda do Senhor, porque ambas são a mesma coisa. Na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre esta nuvem,
que apareceu nos céus do Arizona em 28 de fevereiro de 1963, a qual, para a ciência, é uma nuvem misteriosa porque apareceu a 26 milhas de altura com um tamanho de 30 milhas de largura, ou seja, era uma nuvem gigante a uma altura onde não se podem formar nuvens porque não há umidade. E agora, vejam essa nuvem. Se a virarmos para a direita, forma o rosto do Senhor. E agora vamos ver o que na realidade, é o mistério desta nuvem. Na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nosso amado irmão Branham. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito distinto dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. O 7º selo, quem o tem? Tem o anjo que era diferente dos demais que se encontra nesta nuvem, o qual levantou o nosso irmão Branham e o colocou nesta nuvem também. Estavam todos ali em corpos teofânicos, pois ali estavam 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, incluindo o nosso irmão Branham. E havia outro anjo diferente dos demais. Esse anjo que era diferente dos demais era quem tinha o 7º selo. Agora, vimos que o 7º selo é esse anjo dos 8 anjos que estão nessa nuvem. Porque estão os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que é diferente dos demais. E o mistério do 7º selo qual é? O mistério do 7º selo é o mistério desse anjo que era diferente dos demais. E agora vejam vocês como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que virá esse 7º selo, que é a vinda do Senhor, a vinda desse anjo que era diferente dos demais. Diz, página 472 do Livro dos Selos, diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o 7º. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º, o selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. E estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma forma tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Como vem o 7º selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo sendo cumprida, vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em Belém da Judéia, em um estábulo. Vem como veio João Batista, porque o 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem, vem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, as 2 oliveiras. E porquanto vem com os ministérios dos seus anjos, vem com Moisés, que é uma das oliveiras, e vem com Elias, que é a outra das oliveiras. E Elias vindo com o Filho do Homem no último dia, isso é o ministério de Elias em sua quinta manifestação.
Assim vem o sétimo selo, vem como João Batista e vem como o nascimento de Jesus, porque vem o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E agora, vejam vocês que tudo será em uma forma tão simples, tão humilde, que, se não vigiarmos, nos passará desapercebido o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E agora, o que é a vinda de Elias para pregar ao povo hebreu? Na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, fazem a pergunta número 11 sobre o Elias que pregará aos hebreus, o qual será uma das duas oliveiras. Será a quinta manifestação do ministério de Elias na terra. Perguntam, o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi, eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Que Deus ajude a todos os seus filhos neste tempo final para, neste tempo final, ver o ministério de Elias, o qual esteve manifestado em Elias Tisbita, em seguida em Eliseu, em seguida em João Batista pela terceira ocasião, em seguida no reverendo William Branham pela quarta ocasião, que Deus nos permita ver o ministério de Elias pela quinta ocasião neste último dia em um homem deste tempo final. Essa é a promessa. Eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, porque o Espírito de Deus estará nesse homem, manifestando o ministério de Elias pela quinta ocasião, como esteve no reverendo William Branham, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, manifestando o ministério de Elias por quarta ocasião, e esteve em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre da sua mãe, manifestou o ministério de Elias por terceira ocasião. E assim aconteceu também em Eliseu. Foi o Espírito de Deus manifestado em Eliseu quem ungiu com o ministério de Elias em sua segunda manifestação em uma dupla porção. Os filhos dos profetas, quando viram Eliseu fazendo o mesmo que tinha feito Elias, ou seja, abrindo o Jordão e passando em seco, disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Que Deus permita a todos os filhos e filhas de Deus ver a Elias por quinta ocasião abrindo o sétimo selo, assim como vimos abrindo os 6 selos de Apocalipse, que o vejamos no último dia manifestado de novo, abrindo o sétimo selo, que é o selo que faltava para ser aberto. E agora, quando ouvirmos, podemos dizer, o Espírito de Elias repousou sobre um homem deste tempo e o podemos assinalar. Não será Elias Tisbita quem viveu centenas ou milhares de anos atrás, mas que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, porque terá o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o qual operará nele, o ministério de Elias, por quinta ocasião. E agora, por quê? Fala nosso irmão Branham de Elias e fala de Moisés também? Porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos, e seus anjos são Moisés e Elias. Tem que falar então de Jesus, de Moisés e de Elias, porque está precursando a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E agora, quem será
Moisés, e quem será Elias? Na mensagem dos selos, página 301, a 302 diz... Notem bem no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Recorde, uma águia representa um profeta. Ele mandou uma águia. Essa águia foi quem? Noé. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Quem foi? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátmos, esta mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O crê? Vamos prová-lo. Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta. Quem revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois que ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, disse-me: olhe, não faças, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando o povo está esperando a revelação da parte de Deus, tem que estar esperando então que Deus envie um profeta, porque a um profeta é que vem a revelação de Deus e por meio desse profeta é que vem a revelação ao povo de Deus. Nenhuma pessoa pode dizer: eu tenho a revelação de Deus, Cristo me deu a revelação de tal mistério, por exemplo, do sétimo selo. Por quê? Porque a revelação tem que vir a um profeta. E a revelação, vejam vocês, dos 6 selos anteriores, veio ao sétimo anjo mensageiro, o profeta, enviado por Deus com o ministério de Elias por 4ª ocasião. E para vir a revelação do sétimo selo, tem que vir por meio de um profeta também. E somente há um profeta prometido para o último dia. E é o último profeta prometido na Bíblia de todos os profetas que Deus enviaria à raça humana. E dizer que é o último profeta, isso implica no cumprimento de inúmeras profecias que falam do último dia. É o profeta da última dispensação, ou seja, da dispensação do reino. E é o profeta com a última mensagem de Deus, com a mensagem do evangelho do reino. E é o profeta da era da pedra angular, mensageiro da era da pedra angular. E esse é esse anjo de Jesus Cristo que deu a João a revelação do Apocalipse. Vejam, veio mostrando a João todas as coisas que iam acontecer, porque isso é o que os profetas de Deus fazem, recebem a revelação das coisas que iam de acontecer e em seguida dão ao povo de Deus. Por isso, vejam vocês, vem revelando as coisas que hão de acontecer, vem profetizando as coisas que hão de acontecer. Por isso é que a Escritura identifica o livro do Apocalipse como o livro profético, o qual, ao ser lido e guardado o seu conteúdo, quem o lê e o ouve, e o guarda é bem-aventurado. Por quê? Porque é um livro profético.
Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E as declarou por meio do seu anjo ao seu servo João. E vimos quem é esse anjo. É um profeta, diz o reverendo William Branham, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vejam, é bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, porque isso é um livro profético. Este livro contém as profecias de todas as coisas que hão de acontecer. E está neste livro toda a profecia correspondente ao último dia e aos dias da dispensação da graça. Todas essas profecias estão condensadas ou resumidas aqui neste livro de Apocalipse. Por isso diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo estaria falando de era em era por meio dos anjos mensageiros de cada era. E escutar o anjo mensageiro em cada era, os que viviam no tempo dessa era estar escutando o Espírito Santo, o qual estava manifestado no anjo mensageiro de cada era. E para o último dia, encontramos que tudo isso estava ocorrendo. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, onde esteve o Espírito Santo falando ao seu povo, à sua igreja, esteve dando testemunho das coisas que tinham que ser reveladas naquele tempo, as quais foram reveladas por São Paulo. E escutar São Paulo era escutar o Espírito Santo que estava nele, revelando essas coisas correspondentes a essa era primeira. A essa primeira era, São Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. E agora, escutar algum dos anjos mensageiros na era em que eles foram enviados era estar escutando o Espírito Santo nessa era. Pois Cristo disse em São João, capítulo 10, que ele estaria falando. Diz São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como escutariam a voz de Cristo, a voz do bom pastor, suas ovelhas, se Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu e se sentou à destra de Deus? Como vai chamar agora as suas ovelhas, seus filhos? Por meio da sua manifestação em Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era, por meio de cada anjo mensageiro esteve falando e esteve chamando e juntando suas ovelhas em cada era. Por isso a primeira era se cumpriu na Ásia Menor e seu mensageiro foi São Paulo. A segunda se cumpriu na França e seu mensageiro foi Irineu. A terceira se cumpriu na França e na Hungria e seu mensageiro foi Martin. A quarta se cumpriu na Irlanda e na Escócia e seu mensageiro foi Colombo. A quinta se cumpriu na Alemanha e seu mensageiro foi Lutero e seu mensageiro foi Lutero. A quinta se cumpriu na Alemanha e seu mensageiro foi Lutero. A sexta se cumpriu na Inglaterra e seu mensageiro foi Wesley. A sétima se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E agora,
A era da pedra angular onde se cumpre. E quem é seu mensageiro? A era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe. E seu mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta e que é o último profeta de Deus, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Este profeta mensageiro é quem vem com o ministério de Elias por quinta ocasião e o ministério de Moisés por segunda ocasião. E o ministério de Jesus por segunda ocasião, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos, como diz Jesus em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28. E onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, aí também estará o cumprimento da vinda dos seus anjos, ou seja, da vinda de Elias por quinta ocasião e de Moisés por segunda ocasião. E agora, vejam vocês que o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, o qual, para o tempo final, estaria aqui na terra, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele estaria aqui no tempo final, para a era da pedra angular, para revelar a todos os filhos e filhas de Deus todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Falando nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, sobre Moisés, na página 326 do livro dos selos em espanhol, diz: Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Moisés será a mesma pessoa e encontramos o mesmo onde? Em Apocalipse 22, versículo 8. E o que encontramos em Apocalipse 22, versículo 8, o que é? A quem encontramos aí? Encontramos aí ao anjo de Jesus. Diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de que as tive ouvido e visto, postrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Aí temos a Moisés. Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8, e em Apocalipse 22, versículo 8, quem aparece é o anjo de Jesus. Isso é Moisés em sua segunda manifestação. E é também Elias em sua quinta manifestação. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem? O que será a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10 e a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19? Porque em ambas as passagens encontramos a segunda vinda de Cristo. Vejam vocês o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda do anjo de Apocalipse capítulo 10, diz, na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz da seguinte maneira, vamos ver. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam que o anjo mensageiro a Israel, o anjo mensageiro a Israel, vem por sua igreja primeiro, antes de ir ao povo hebreu. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, descendo do céu, vestido de uma nuvem, o qual é Cristo em espírito. É Cristo em seu corpo teofânico descendo do céu. Ele é esse anjo diferente dos demais que estava nessa nuvem, o qual tem o sétimo selo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor.
E agora vejam vocês, este é o anjo que forma a peruca branca, o cabelo branco do Senhor, com o ministério deste anjo que era diferente dos demais. O cabelo branco do Senhor, esse tipo e figura, esse simbolismo se cumpre neste último dia, na vinda desse anjo que era diferente dos demais. Agora, como virá esse anjo? Como virá o sétimo selo? Vejam que vem pelo povo hebreu, vem por Israel, porque ele é o mensageiro a Israel, ele é o anjo do pacto, mas a igreja de Jesus Cristo está a ponto de ser raptada, chegou ao seu fim, portanto ele vem por sua igreja. O povo hebreu verá no meio da igreja de Jesus Cristo o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e dirá: este é o que nós estamos esperando. E agora, como virá? Vem como mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja gentia. E agora, vem também como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Na página 134 dos selos, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, quem está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, vamos ver este mistério na página 277 do livro dos selos em espanhol. Orando, nosso irmão Branham diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo. E agora, como virá no último dia? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Disse que virá o Espírito Santo encarnado. Foi o que lemos na página 134 do livro dos selos, e agora, na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra virá encarnada em um homem. O Verbo, o Espírito Santo, virá encarnado em um homem. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, na página 166 do livro de citações em espanhol, nós perguntamos, e de onde virá Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem neste tempo final? De que território? Vamos ver. Na página 166 do livro de citações, versículo 1485, que é um extrato da mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, página 1 e 2, diz: agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento, outro despertamento como estes, que surgiram de era em era, quando Deus enviou o mensageiro de cada era, onde houve um despertamento e Deus chamou e juntou os seus escolhidos. Agora haverá outro despertamento, outro avivamento? Diz: verei outro tempo. E só recordem do oeste, que é o ocidente, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde virá esse cavaleiro nesse cavalo branco? Do ocidente, ou seja, do oeste.
cavalgaremos este caminho outra vez. Isto é correto. Tão pronto quanto estivermos preparados. Vejam, é uma promessa. E onde se encontra essa promessa? Se encontra em Apocalipse capítulo 19, que é a vinda de Cristo, em um cavalo branco como a neve, e a vinda desse cavaleiro do cavalo branco é a palavra encarnada em um homem, e vem do Ocidente. Esse cavaleiro, nesse cavalo branco, no cavalo branco da palavra pura de Deus. E agora, encontramos aqui que a vinda da palavra encarnada em um homem será do Ocidente. Virá em um homem do Ocidente, o verbo, a palavra. A palavra encarnada em um homem. E agora nosso irmão Branham, sendo o homem ungido com o espírito de Elias em sua quarta manifestação, diz: percorreremos este caminho outra vez. Ou seja, que Elias, o ministério de Elias, recorrerá por quinta ocasião o caminho ministerial. E agora recorre o caminho ministerial com quem? Com esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco, que é a palavra encarnada em um homem. Onde estiver a palavra, o verbo encarnado, a palavra encarnada em um homem, deste tempo final e do Ocidente, pois tem que ser um ocidental, aí estará também o ministério de Elias por quinta ocasião, cavalgando seu caminho ministerial por quinta ocasião. E aí também estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, caminhando ou cavalgando seu caminho ministerial. Aí estarão as duas oliveiras. Com quem? Com o Filho do Homem. Com Cristo, com o verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, com o anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana em um homem deste tempo final. E no Ocidente. Agora podemos ver que já no Ocidente, Deus cumpriu a sétima era da Igreja Gentia na parte norte do Ocidente, ou seja, o Ocidente é o continente americano, incluindo o Caribe, e o continente americano consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E já na América do Norte cumpriu a sétima era da Igreja Gentia e manifestou o ministério de Elias por quarta ocasião no sétimo anjo mensageiro. E agora se move da América do Norte à América Latina e o Caribe, como se moveu da Ásia Menor à Europa. E da Europa se moveu à América do Norte. Vejam, sempre que se moveu de um lugar a outro, se moveu no anjo mensageiro de cada era. E agora podemos ver que se moveu da América do Norte à América Latina e ao Caribe. E assim como a mensagem do Evangelho da Graça veio dos hebreus aos gentios, passou da terra de Israel à Ásia Menor, e da Ásia Menor passou à Europa, e da Europa passou à América do Norte, e da América do Norte à América Latina e ao Caribe. E agora, vejam vocês, o precursor da segunda vinda de Cristo disse algo muito importante que não podemos deixar passar desapercebido, porque aqui temos uma revelação muito grande de coisas que estariam acontecendo no tempo final. Diz na página 12A do livro de Citações, versículo 115. E vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E eu estou aqui para fazer conhecer a sua obra e a sua forma. Durante os 15 ou 16 anos que estive no campo, fui muito relutante a essas coisas, mas aí vem uma hora quando algo está se arrumando para acontecer. A mensagem irá a outra nação, a outro povo. Mas enquanto estamos na presença do seu santo ser, creio que a igreja na América está quase para ser chamada. Ela terminou, ela está lavada, ela está preparada, a igreja real. E agora a mensagem diz que irá a outro povo e a outra nação.
Assim como passou do povo hebreu, passou à Ásia Menor, da Ásia Menor passou à Europa, ou aos europeus, e da Europa passou à América do Norte, e agora da América do Norte passou à América Latina e ao Caribe. E agora, vejam vocês, como do Ocidente virá o Verbo, a palavra, encarnada em um homem, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E aí virá o ministério de Jesus por segunda ocasião manifestado, virá o ministério de Elias por quinta ocasião manifestado e virá o ministério de Moisés por segunda ocasião manifestado, porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. Mas sim pode ter um profeta ungido com dois ou três ministérios maiores ao mesmo tempo. Teve a Eliseu, o qual veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Esse foi o pedido de Eliseu. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 474 e 475, diz: eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Está falando aqui do sétimo selo. E recordem que o sétimo selo é o anjo que era diferente dos demais. Para o sétimo selo se cumprir na terra, tem que vir esse anjo, que era diferente dos demais, velado, manifestado em carne humana. Porque ele é o Verbo, a palavra, e tem que se encarnar para cumprir o sétimo selo aqui na terra. E isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo. E agora, diz, eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. O conteúdo do sétimo selo onde está? Nos 7 trovões. Os 7 trovões são os que revelam o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E os 7 trovões são o quê? Pois a voz do anjo que desce do céu, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo no último dia em carne humana e falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, e revelando assim o mistério da sua vinda à sua igreja na era da pedra angular. Assim como veio de era em era, no mensageiro de cada era agora, revela a sua igreja, sua vinda à era da pedra angular em carne humana, no seu anjo mensageiro do último dia. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso será a vinda do anjo forte que desce do céu. E isso será a vinda do anjo que era diferente dos demais. Porque é o mesmo anjo, é o mesmo Cristo, é o mesmo anjo do pacto, é Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia vindo à sua igreja na era da pedra angular para chamá-la e juntá-la neste tempo final. Esses 7 trovões de Apocalipse 10 são a voz de Cristo falando à sua igreja e revelando o mistério maior de todos, que é o mistério da sua vinda à sua igreja na era da pedra angular, porque ele vem por sua igreja, e vem na era da pedra angular, e vem em carne humana em seu anjo mensageiro neste tempo final. Vem no mensageiro a Israel. E primeiro se revela no meio da sua igreja para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E por isso é que nosso irmão Branham foi o precursor desse que virá no último dia em carne humana manifestado. É o precursor do anjo que era diferente dos demais, o qual vem em carne humana em um homem deste tempo final. E o qual vem onde?
no Ocidente, ou seja, no continente americano, e o continente americano consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E na América do Norte se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia, e Deus enviou seu sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E agora somente resta a América Latina e o Caribe para Cristo cumprir sua vinda como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, cumprir sua vinda em carne humana no seu anjo mensageiro da era da pedra angular na América Latina e o Caribe. E isso será o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo do Ocidente para dar o avivamento ou despertamento final prometido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 254 do livro dos selos em espanhol, veja o que diz aí, o precursor da segunda vinda de Cristo. E na página 212, vamos ler a 212. Diz, e essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje. Agora tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Há milhões e milhões de membros das igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. E estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. O que é que dá o avivamento final? A Igreja de Jesus Cristo, os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo em sua vinda, é a voz do anjo forte que desce do céu, vindo à terra, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, e nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora, vejam vocês, continua dizendo. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tentei converter as pessoas à palavra de Deus serviu de fundamento. Se assim é, então estarei lhes deixando para sempre. O cumprimento da vinda de Cristo terá como fundamento a mensagem do precursor da sua vinda, o reverendo William Branham. Se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, o precursor e o precursado não estarão aqui ao mesmo tempo, mas diz, se assim fosse, ou seja, se estivesse os 2 aqui ao mesmo tempo, ele crescerá. De quem está falando? De uma pessoa. Ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Ouvi abrir-se até onde o vi. E agora, vejamos o que diz sobre o tempo em que será aberto o 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Página 482 e 483 diz. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado publicamente. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta quanto a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo em Mateus 24, ele
lhes respondeu isso e lhes falou de Israel estando de novo no seu país, no versículo 31. Mas em seguida se foi às parábolas, dizendo: da figueira aprendei a parábola, quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mateus 24, versículos 32 ao 33. E está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também aqui em Apocalipse, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que há um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. Agora, quando diz que será revelado este mistério do sétimo selo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar sua noiva. E como aparece? Aparece como anjo forte que desce do céu e é o mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja gentia para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Vem para chamá-la, juntá-la e dar a fé para serem transformados e raptados neste tempo final. Vem falando à sua igreja como quando ruge um leão e os 7 trovões emitem suas vozes e revelam o mistério do sétimo selo, revelam o mistério da sua vinda, revelam o mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais que se encontra nessa nuvem. E agora, vejam vocês, quando seria revelado o sétimo selo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. E agora, podemos ver que o mistério do sétimo selo é o mistério deste anjo que era diferente dos demais, porque esse anjo é Cristo, vindo no último dia, e aí no céu apareceu o sinal da sua vinda. Esse é o sinal do Filho do Homem no céu. É o sinal da vinda de Cristo com seus anjos para o tempo final. E aí, encontramos que o que foi cumprido no céu é cumprido aqui na terra no último dia. Assim como para a primeira vinda de Cristo houve um sinal no céu, e foi a estrela de Belém, como a chamam estrela de Belém, a qual dava testemunho que o Messias já estava na terra, que era o tempo da vinda do Messias. E assim este sinal no céu dá testemunho do tempo da vinda do Messias, da vinda do anjo que era diferente dos demais, o qual se encontra nesta nuvem. E assim como 7 anjos mensageiros das 7 eras para serem manifestados e terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em carne humana. E este anjo, que era diferente dos demais para poder ter seu ministério aqui na terra, o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés manifestados aqui na terra, tem que vir em carne humana. Porque esses ministérios têm que ser manifestados em carne humana para produzir os benefícios para a igreja de Jesus Cristo, para chamar os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e juntá-los e dar a fé à revelação para serem transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam vocês como este mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, e também a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é a palavra encarnada em um homem, deste tempo no qual nós estamos vivendo. Disse o nosso irmão Branham, tudo será tão simples, tudo será manifestado em simplicidade e humildade que, se não vigiarmos, nos passará despercebido e nem sequer o veremos. Diz
diz, será de uma forma tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda como esta seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Agora, podemos ver, como disse nosso irmão Branham, que será a vinda e cumprimento do sétimo selo. Como será a vinda do Senhor? Será como veio João Batista e como veio o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Agora, todos os que nascemos em Cristo, nascemos em Belém, porque Cristo é nossa Belém. Belém significa a casa do pão de Deus, e Cristo é a casa do pão de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto é o corpo de Cristo, ela também é nossa Belém, como corpo místico de crentes. E agora, em Cristo, nascerá o anjo mensageiro de Jesus Cristo, nascerá de novo, crendo em Cristo como seu Salvador e recebendo a limpeza dos seus pecados e recebendo o Espírito Santo, e assim obterá o novo nascimento. Terá nascido onde? Em Cristo, portanto, terá nascido no reino de Deus e terá nascido assim em nossa Belém, em Belém. E por meio desse Filho de Deus, Cristo estará manifestado no último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Cristo estará manifestado como Filho do homem e Filho de Davi. E estará manifestando os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés, nesse véu de carne chamado Anjo de Jesus Cristo. Mas esse anjo mensageiro nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. É um homem deste tempo, no qual estará o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, manifestando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias neste tempo final, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando Deus falou da vinda de Elias para precursar a primeira vinda de Cristo, quando se cumpriu, foi um homem do tempo de Jesus ungido com esse ministério, e era João Batista. Por isso, o véu de carne não tinha que se chamar Elias. O anjo lhe disse que colocasse por nome João, mas o ministério era o ministério de Elias. Portanto, Elias estava na terra. Esse era seu ministério, mas em outro homem, o qual era um homem daquele tempo chamado João Batista. Vejam como o ministério de Elias veio mudando de véus de carne. Mudou de Elias Tisbita ao véu de carne chamado Eliseu, e mudou do véu de carne chamado Eliseu ao véu de carne chamado João Batista, e mudou do véu de carne chamado João Batista ao véu de carne William Marion Branham em sua quarta manifestação, e mudaria do véu de carne William Branham ao véu de carne o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, que será um homem deste tempo, no qual estará o ministério de Elias por quinta ocasião, e estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Cristo, de Jesus, por segunda ocasião também. Portanto, o que Elias começou abrindo os selos e abriu 6 selos, o continuará Elias na sua quinta manifestação, abrindo o 7º selo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e dando o avivamento do último dia por meio dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo falando todas estas coisas que em breve devem acontecer, revelando o mistério do 7º selo, e assim dando a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Assim como a revelação para a salvação é a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário, na sua obra de redenção,
Assim também a fé para ser transformados e raptados e obter o corpo novo é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E essa é a revelação que Cristo, vindo no último dia em carne humana, no seu anjo mensageiro, nos estará falando por meio do seu anjo mensageiro, por meio desse profeta dispensacional da sétima dispensação. É a primeira ocasião em que Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. Portanto, é um profeta maior que os 7 anjos mensageiros. Por isso é que a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro é a manifestação maior de Jesus Cristo em seus anjos mensageiros no meio da sua igreja gentia. E em seguida se revelará ao povo hebreu. Agora podemos ver este mistério da luz do sétimo selo. O sétimo selo é o anjo que era diferente dos demais e vindo em carne humana, manifestado no anjo de Jesus Cristo, será a luz para toda a humanidade, para o glorioso sétimo milênio e para toda a eternidade, porque ele foi a luz do mundo 2000 anos atrás, quando veio em carne humana, naquele jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E agora, para o último dia, ele continua sendo a luz do mundo. Ele é a luz do mundo para o glorioso reino milenial, em sua vinda, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Serão cheios do conhecimento da glória de Deus manifestada na segunda vinda de Cristo, na vinda do anjo que era diferente dos demais, na vinda do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo no último dia em carne humana no seu anjo mensageiro. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no ocidente em um homem deste tempo final. Vimos a luz do sétimo selo. Com a manifestação do sétimo selo em carne humana, a manifestação do anjo forte, do anjo que era diferente dos demais, e cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo o verbo, a palavra encarnada em um homem, temos a luz do sétimo selo. A luz do anjo que era diferente dos demais, manifestada no último dia. Essa é a luz para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, e é a luz para o povo hebreu no último dia também. E agora se cumprirá para o povo hebreu a promessa de Isaías capítulo 60, onde diz da seguinte maneira: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a glória do Senhor manifestada na vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a glória do Senhor manifestada na vinda da palavra encarnada em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por meio do anjo de Jesus Cristo estará o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso é que no Monte da Transfiguração seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se fizeram brancas como a luz, ou resplandecentes como a luz, e apareceram a cada lado do Senhor Moisés de um lado e Elias do outro lado. Essa é a ordem da vinda do reino de Deus. É a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para este tempo final. Por isso o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2 disse: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo é como o sol nascente e, portanto, é a luz
do mundo completa. É a luz para todo ser humano que vive neste planeta Terra, neste tempo final e durante todo o reino milenial. E agora, vejam, porque também em Apocalipse capítulo 1, o Filho do Homem aparece com seu rosto como o sol. Diz, assim Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz, tinha ele na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam vocês o anjo forte que desce do céu, desce com um livrinho aberto na sua mão, o livro dos 7 selos, e desce com seu rosto como o sol, porque ele é a luz do 7º selo. Ele é a luz para todo ser humano que vive neste planeta Terra. Encontramos na Escritura que Deus estará resplandecendo. O povo hebreu, vejam vocês como proclama a Deus, diz no capítulo 2 de Isaías, versículo 1, diz da seguinte maneira, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E continua aí mencionando tudo o que ele viu. Diz, nos últimos dias, quando? Nos últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, correrão a ele todas as nações. Isso é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Recordem que tudo será controlado desde a terra de Israel. O governo milenial de Cristo, esse reino será governado desde a terra de Israel. Em Jerusalém estará o trono de Cristo. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. O povo hebreu caminhará à luz do Senhor no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da vinda do anjo que era diferente dos demais, de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz também no capítulo 42 de Isaías, versículo 6, da seguinte maneira. E vamos ler o que diz aí. Diz, eu, o Senhor, te chamei em retidão e te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por pacto do povo e para a luz dos gentios.
E no capítulo 49, versículo 6, diz ele, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. No capítulo 58 e versículo 8 ao 10, diz da seguinte maneira: Então romperá a tua luz como a alva. Como nascerá a luz para Israel? Como a alva, ou seja, a luz da manhã. Aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça. Essa é a luz da alva. A luz da manhã. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E na página, e no capítulo 60 de Isaías, versículo 19, diz: Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol. Quem é o nosso sol? Cristo, o Senhor. Nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E agora passamos ao Salmo 4, versículo 6, onde nos diz Deus: Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. No Salmo 36, versículo 9, diz da seguinte maneira: Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Como pode ser possível que na luz vejamos a luz? Teremos luz, conhecimento. Com o quê? Com a luz de Deus na sua vinda manifestada. O que nos dá a luz? Em todas as promessas de Deus, luz para compreender todas as coisas. O que nos dá a luz nas promessas, nas profecias, será a luz da sua vinda. Cristo vindo como a luz do mundo, nos ilumina e nos enche de luz e entendimento todo o nosso ser. E assim veremos, na luz da sua vinda o veremos, ele como a luz do sétimo selo manifestado neste tempo final. No Salmo 39, versículo 15, Salmo 89, no Salmo 89, versículo 15. Vamos ver o que nos diz aí. Salmo 89, versículo 15 diz: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor.
E vejam vocês que em São Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, seu rosto resplandeceu como o sol. E ali viram seu rosto como o sol, iluminando, resplandecendo. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 15 e 16, encontramos o rosto do Filho do Homem, resplandecendo como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, também encontramos seu rosto, resplandecendo como o sol. E em Malaquias capítulo 4, encontramos a segunda vinda de Cristo, nascendo como o sol. Diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, como vem? Vem como o sol nascente. Essa é a segunda vinda de Cristo, e em suas asas trará salvação. Suas asas são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, no Monte da Transfiguração apareceram um de cada lado, e Jesus com seu rosto resplandecendo como o sol. O sol é o astro-rei, e Jesus Cristo, o sol de justiça, a luz do mundo, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem o que é seu rosto como sol? É Cristo na sua segunda vinda com Moisés e Elias como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também quando fala sobre Cristo como leão da tribo de Judá, e como a raiz de Davi, está falando de Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque o leão é o rei dos animais, e Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora podemos ver estes mistérios correspondentes à segunda vinda de Cristo. E podemos ver como para este tempo final estará resplandecendo Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e estará iluminando a alma e o entendimento de todos os filhos de Deus, e a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, porque estará nos resplandecendo com seu rosto como o sol, e estará nos iluminando a alma e o entendimento para poder compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. E assim é como a humanidade será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Neste último dia, a humanidade será cheia do conhecimento da vinda da palavra encarnada em um homem neste tempo final. A vinda da palavra do Verbo no seu anjo mensageiro neste tempo final. Por isso foi que João, o apóstolo, quis adorar em duas ocasiões o anjo de Jesus Cristo, porque viu nele a manifestação de Jesus Cristo nas diferentes visões onde foi mostrada a vinda do Senhor. Podemos ver que o anjo disse que não fizesse, que não adorasse, porque ele era servo com João e com seus irmãos. Disse-lhe que adorasse a Deus. João, vejam vocês, tentou adorá-lo ao ver essa manifestação de Cristo nele, mas o anjo lhe disse que não fizesse, porque ele é um profeta mensageiro, o qual vem no último dia manifestando a Cristo, ao anjo do pacto, manifestando ao anjo que era diferente dos demais, manifestando o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora vimos o mistério do sétimo selo, vimos o mistério deste anjo que era diferente dos demais. Sua vinda em carne humana no último dia no anjo de Jesus Cristo é a abertura quanto ao cumprimento do sétimo selo.
E esse mistério sendo aberto aos filhos de Deus é o sétimo selo sendo aberto quanto ao significado do sétimo selo. Sendo aberto esse mistério a todos os filhos e filhas de Deus. E é a voz de Cristo, essa voz dos 7 trovões, que também é a trombeta final, o grande voz de trombeta, a qual contém o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Agora vimos a luz do sétimo selo. A grande luz que virá é quando Jesus Cristo mesmo for manifestado aqui na terra, ou seja, a palavra encarnada em um homem. Isso é a luz, a grande luz prometida que virá, porque a grande luz prometida que virá é a vinda do Senhor com os seus anjos no último dia. E isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo em carne humana no seu anjo mensageiro. Isso é o verbo, a palavra, vindo novamente no último dia, como veio 2000 anos atrás. Veio a palavra encarnada em um homem, o verbo veio encarnado em um homem, e em um homem simples de Nazaré chamado Jesus. E isso foi a primeira vinda de Cristo. E para o último dia virá de novo o verbo em carne humana, conforme Apocalipse capítulo 19. Isso será a palavra encarnada em um homem deste tempo final, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, o mistério do sétimo selo foi aberto, foi revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, pelo anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia no anjo de Jesus Cristo e manifestando-se em carne humana por meio desse anjo mensageiro de Jesus Cristo. Que todos os filhos e filhas de Deus que viram os 6 selos sendo abertos por Elias em sua quarta manifestação, onde estava o Espírito de Cristo manifestado, ou vejam neste tempo final abrindo o sétimo selo, onde Elias estará por quinta ocasião manifestado em carne humana. Esse ministério estará em carne humana manifestado no último dia no anjo de Jesus Cristo, e também estará o ministério de Jesus manifestado por segunda vez nesse mesmo véu de carne, e também o ministério de Moisés por segunda vez. Que Deus permita ver todos os filhos de Deus o regresso de Elias em sua quarta manifestação, abrindo o sétimo selo aos filhos e filhas de Deus, porque toda revelação tem que vir à igreja de Jesus Cristo por meio de um profeta. E esse é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. E essa manifestação de Cristo nele é a luz do sétimo selo para todos os seres humanos. E isto é na América Latina e no Caribe, que é a parte do território do Ocidente, o território do continente americano, que ainda não tinha tido uma manifestação de Cristo em alguma das etapas ou eras da igreja gentia, mas teria a era mais importante, que é a era eterna da pedra angular, a era a qual a igreja de Jesus Cristo sobe no último dia, e essa é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E nessa era, a era da pedra angular, a era de ouro é que se encontra a igreja de Jesus Cristo neste tempo final, para escutar todas essas coisas que em breve devem acontecer, e Deus cumprir todas essas coisas que em breve devem acontecer, as cumprir neste tempo na era da pedra angular e dispensação do reino, onde se entrelaça uma nova dispensação, a dispensação do reino. A luz do sétimo selo. Não há luz a não ser por meio da palavra, o verbo, em cada era. No cumprimento da palavra prometida para cada era. E agora, no cumprimento da palavra prometida para a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, temos a luz do sétimo selo. A luz
do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no último dia e tendo seu ministério em uma era perfeita, a era da pedra angular, onde chame junto seus escolhidos e lhes revela este mistério maior de todos os mistérios e todos os outros mistérios que giram ao redor da segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho da luz do sétimo selo, onde todos os filhos e filhas de Deus veriam a luz do sétimo selo manifestado essa luz em carne humana no último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, a luz do sétimo selo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, nos ilumine completamente a alma e toda a nossa mente e todo o nosso entendimento, para poder compreender todas essas promessas bíblicas, todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que viram ou estarão vendo esta conferência através de vídeo. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E em frente, caminhando à luz do sétimo selo, neste último dia. Eu caminho neste tempo final à luz do sétimo selo, porque estou vendo a luz do sétimo selo manifestada neste tempo final. E onde estão os que no último dia veriam a luz do sétimo selo e caminhariam à luz do seu rosto neste tempo final? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, e aqui em Venado de São Luís de Potosí, há um grupo e em diferentes lugares da República Mexicana e nos diferentes lugares das nações latino-americanas e caribenhas. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião, dando graças a Cristo pela luz do sétimo selo. Deus os abençoe e guarde a todos.